jardim, colhi os meus perfumes para lhe dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são sua, seu amor melhor do que vinho. Teu perfume são suaves, seu amor melhor do que vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, seu amor. Vou ceiar com ele, o seu amor. Vou me entregar. Vou ceiar com ele. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, hoje a palavra. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Leandro. Pastor Célio, obrigado. Amém. E hoje a palavra é muito incrível, aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza daquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje, amém? E eu quero iniciar essa palavra de hoje. O tema dessa palavra é: até quando você vai adiar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Até quando nós vamos adiar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida? E eu me lembro de uma passagem de Mateus, onde a Bíblia fala que Jesus ele vinha caminhando por sobre as águas, porque ele disse para os discípulos: olha, vá. Jesus ficou orando e daqui a pouco ele vem andando por sobre as águas. E a Bíblia fala assim que os discípulos eles começaram a ficar com medo. E isso é muito incrível. O medo, existe dois tipos de medo: o medo psicológico e o medo fisiológico. Ali havia os dois tipos de medo. O medo psicológico, porque eles pensavam que Jesus era um fantasma. A Bíblia fala que eles gritavam que era um fantasma. E segundo também, que havia um medo fisiológico, porque já nós vamos falar sobre isso, que era o medo de andar sobre as águas. Mas Jesus ele vem caminhando. Ele vem caminhando e ele vem andando por sobre as águas. E Pedro, como sempre, chega e lança uma palavra incrível: mestre, se é o Senhor mesmo que está vindo aí por sobre as águas, manda eu ir ter contigo. E aqui hoje eu quero explanar, sabe, dois tipos de pessoas aqui, dois tipos de seres humanos: os que vão com medo e os que não vão e paralisam por causa do medo. Isso é incrível, porque Jesus fala assim para Pedro: vem, saia do barco e vem.
E aí que está, gente. Aprenda algo. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma palavra divina, você sempre estará em segurança. Você pode sair do barco e ir de olho fechado, porque quando Deus libera uma palavra, Ele libera uma promessa. E ali Pedro sai do barco, mesmo com medo, Pedro sai do barco. E os outros discípulos não tiveram coragem para sair do barco. Vocês estão entendendo isso? E eu fiquei pensando nesta palavra. Como foi o pós? Já nós vamos voltar aqui, mas como foi o pós andar por sobre as águas? À noite, quando ambos foram dormir, quando o Pedro foi dormir e quando os discípulos foram dormir, fique imaginando a pessoa que experimentou o milagre, a pessoa que experimentou andar por sobre as águas, porque ninguém mais fez aquilo. E aí que está, existem oportunidades na nossa vida, que elas são únicas, elas não são raras. E só vão desfrutar da oportunidade de Deus quem de fato obedecer a palavra que Ele liberar. E isso muitas vezes acontece num dia, acontece em minutos, acontece em fração de segundos. E se você negar, você perde a oportunidade. Quem está entendendo isso? Diga amém. E você imagina a noite, Pedro colocou a cabeça no travesseiro e os discípulos, todos deitados ali perto, colocaram a cabeça ali no travesseiro. Pedro dormiu com a seguinte ideia: eu andei por sobre as águas. E os discípulos, os demais discípulos? Poxa vida, eu poderia ter andado, mas não andei. Você entende isso? Quando Deus libera uma palavra, só abraça os corajosos. Coragem é ausência de medo? Não, coragem é enfrentar o medo. Quando Deus te libera uma palavra, quando Deus libera uma palavra sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, quando Deus libera algo, é porque tem um canal lá do trono aberto. É o canal da oportunidade. Imagina essa lâmpada aqui, ó. Eu estou debaixo dela, que é um canal. Se passar, você pode perder assim. E Pedro ali estava debaixo de uma palavra. Tanto que a Bíblia fala, ele começa a andar e a Bíblia fala assim, ó, Pedro foi tomado de medo novamente. Ele olhou o medo e enfrentou. E daqui a pouco a Bíblia fala, ele começou a olhar no vento, ele começou a olhar nas distrações. E preste atenção, todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, todas as vezes, o inimigo vai liberar distração. O inimigo vai liberar algo para poder te impedir, para poder acabar com aquilo que Deus prometeu para você. Aleluia. Ele sempre vai impor o medo. Eu falei isso numa última live. Golias gritava do outro lado. Golias nem colocou a mão no povo de Israel, mas ele gritava do outro lado, impondo um medo psicológico. Entenda o seguinte, o inimigo não pode tocar em você, então ele vai te pressionar. Isso é opressão. Mas veja bem, Daniel, e se eu começar a afundar? Preste atenção, o barco estava aqui, Jesus estava aqui, no meio estava Pedro. Olha que incrível isso. Pedro sai do barco e vem caminhando por sobre as águas. Um milagre incrível. No meio do caminho, a Bíblia fala que ele afunda. E quando ele afunda, ele fala, Senhor, socorre-me. A Bíblia fala assim, ó, Jesus saiu do lugar dele e foi até Pedro? Não, escuta essa. A Bíblia fala assim, ó, de prontidão Jesus toma a mão de Pedro. Veja bem, o barco aqui, Jesus aqui, Pedro no meio. Como que Jesus já estendeu a mão se Jesus estava lá? Sabe o que é isso? Quando você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. E aquele que fez a promessa, ele vai cuidar de você. Porque se Pedro afundasse e morresse ali, de quem era a responsabilidade? De Deus, de Jesus. Aleluia. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma palavra, você estará
seguro. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma promessa, não importa se essa promessa dure 1 ano, 2, 10, ou se ela demora 1 ano, 2, 10, enquanto você estiver debaixo de uma palavra, você não estará sozinho. Você imagina quando Pedro saiu do barco? É assim, gente. Todas as vezes que Deus te libera uma palavra, Ele liberou para você. E aí muitas pessoas falam assim: nossa, Deus liberou para mim, eu vou compartilhar com as pessoas. E você vai todo empolgado, contar a visão, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus comentou, aquilo que Deus mandou para você. E as pessoas ficam sem entender. É como se você viesse a 100 por hora e as pessoas estão a 10 por hora. E sabe por que elas nunca vão entender? Porque Deus liberou para você. Deus te deu essa visão, foi para você. Deus te deu algo, foi para você. Naquele exato momento, foi para Pedro aquilo ali. E se os demais discípulos falassem: mestre, manda eu ir ter contigo, iriam vir todos. Mas entenda, nem todas as promessas e palavras são para todos. Embora nas promessas que Deus faz, sempre haverá beneficiados por aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Nessa manhã que Deus separou aqui para nós, eu vejo pessoas que estão lutando, mas eu quero dizer algo para você. Você que está com medo, você que está lutando, batalhando. Estamos num momento em que muitas pessoas estão bem, mas tem muitas pessoas que estão num momento de muita crise, muito problema. Mas eu quero dizer algo para você. Quando eu olho para Pedro, eu vejo um cara que venceu. Eu não vejo que os discípulos foram derrotados, não é nada disso. Mas quando nós iniciamos essa ministração, eu fiz uma pergunta: até quando você vai adiar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Ali, nós estamos aqui. Se Jesus aparecesse aqui agora sobre as águas e Ele falasse: vem, todos nós poderíamos ir. Concordam comigo? Mas os 11 discípulos adiaram. E a pergunta é: eles adiaram e tiveram outra oportunidade? Não. Mas pastor, então por que Deus faz isso? Deus faz isso para mostrar que quem tem fé sempre vai fazer aquilo que o outro que não tem fé não quer fazer. Porque a fé, se ela não tiver obras, o que ela é? Morta. Que legal na teoria. Pedro imaginou que estava andando por sobre as águas. Glória a Deus. Isso seria escrito? Isso estaria registrado há mais de 2000 anos? Claro que não. Então só uma ideia, só um pensamento, só uma visão, só um sonho, sem ação. O pastor Sérgio falou sobre ação na palavra dele. A tua fé é morta. Pedro ficou registrado. Nós estamos falando dele mais de 2000 anos depois. Por quê? Porque ele teve uma ação. Ele simplesmente entendeu. E a minha pergunta aqui para vocês é: em quem Deus, Jesus, confiou a chave da igreja? Fale para mim. Em Pedro. Jesus faz um trocadilho. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sempre dava uma promessa e liberava uma palavra de alinhamento. Quem ficou com a chave da igreja foi Pedro. O mesmo Pedro que, quando Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos e tudo mais, ele disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus olha para Pedro e continua lavando os pés dos discípulos. E sabe o que acontece? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro,
se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Pedro fala assim: mestre, então lava a cabeça, lava os braços, lava a perna, lava tudo. Pedro, Jesus falou: calma, Pedro, é só os teus pés. Sabe o que é isso? Nós muitas vezes queremos impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida, não por maldade. Gente, não é por maldade isso, entenda isso. É por falta de inteligência espiritual. O que é isso? Eu venho batendo nesse assunto há muito tempo. É a soma do seu emocional com o seu psicológico. Aí vem a inteligência espiritual. A minha pergunta é: como que Jesus iria ensinar algo para Pedro ali, se Pedro estava emocionalmente descontrolado? Jesus teve que vir e dar uma burdoada nele. E Jesus foi alinhando Pedro, tanto que no momento em que Jesus vai ser preso, a Bíblia fala que Pedro toma a espada de mal, corta a orelha do homem. Você veja bem, ele desarmou o guarda e cortou a orelha dele. Pedro era terrível, não era? Mas é assim, sabe por que Jesus colocou Pedro para cuidar da igreja? Porque Pedro, ele era quem ele era. Está entendendo? Isso é identidade. Seja quem você é. Mestre, se é o Senhor, mande ter contigo os outros tudo ali. É, porque assim, porque é daquele outro. Olha, eu acho que não é melhor a gente descer do barco, nós vamos molhar os pés. Pedro falou: mande ter contigo. Pedro, ele era quem ele era. E se tem algo que Deus ama, é você ser quem você é. Pastor, mas eu sou cheio de defeito. Mas Deus te fez assim. Senão você seria Jesus, porque Jesus é o único perfeito. Então Deus ama pessoas verdadeiras, pessoas que são quem elas são aonde? Em casa, na igreja, no trabalho, no dia a dia. Falam o que precisa ser falado, falam verdades, mas sem crueldade. É muito diferente. Se é o Senhor, gente, ele discutia com Jesus. Se é o Senhor, mande ter contigo. Entende isso? Ele desafiava muitas vezes a palavra de Cristo. Mas Jesus ele gostava disso. Como assim, Daniel? Porque Jesus olhava a fé, Jesus olhava a intenção. Jesus não olhou, poxa, ele está duvidando de mim. As pessoas são assim. Está duvidando de mim. Não, Jesus sabe o que ele olha? O único que quis descer do barco e ter a experiência. Sabe? Hoje, Deus nos trouxe neste local. Tem pessoas aqui na live. Esse vídeo vai ficar gravado. Vocês estão aqui pelo quê? Pela experiência. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem a opção de ficar no barco e à noite, quando colocar a cabeça no travesseiro, ficar pensando assim: poxa, né, eu deveria ter andado sobre as águas. Aí chega lá para Jesus: mestre, a procrastinação. Mestre, se não for pedir demais, poderia ter um segundo desse? Nós somos assim, não somos? Não poderia? O senhor não poderia ir lá orar de novo, vir andando de novo por sobre as águas? Mas aí, gente, já não é a realidade, já não é ao vivo, já não é quem você é, ali já é ensaiado. Deus ama pessoas que são quem elas são. Identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala assim: Deus disse: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. De que jeito? Isso é sabedoria. Pensar como eu penso, sentir o que eu sinto, falar o que eu falo. E à noite, Pedro, com a cabeça no travesseiro, eu afundei, tomei uns goles d'água, mas eu andei nas águas. Aleluia! É isso, gente. Você vai afundar, você vai tomar uns goles d'água, mas nunca se esqueça que aquele que fez a promessa, não importa onde você esteja, não importa de que forma você esteja, não importa se você está na beira do barco, se você está no meio do caminho, se você está chegando lá, a hora que você afundar, se Ele te deu a palavra, Ele vai estender a mão e vai te socorrer. Porque você está debaixo de uma palavra de autoridade, não minha, não do pastor Célio, não do Tiago, nem de ninguém. Nós estamos debaixo de uma palavra divina.
E não importa quando você está debaixo de uma palavra divina, Deus ele vai prover. Deus falou para aquele povo: sai do Egito, vai para a terra prometida. A viagem era em torno de 11 dias, demorou 40 anos. Não importa se você está em obediência ou desobediência, não importa o momento que você está vivendo, Deus quer você. E se você resolver ficar 40 anos no deserto, uma viagem que era de 11, não tem problema, é o seu tempo. Você procrastina, não há problema. Deus vai continuar cuidando de você. Porque Deus nunca vai te amar mais ou vai te amar menos. Ah, Deus me ama mais hoje porque eu orei 30 minutos. Amanhã eu acordo de manhã, orei 30 segundos. Hoje Deus não me ama menos. Não, Ele é Deus. Aleluia, eu falo isso e estou arrepiado. Por quê? Porque Deus ama um filho e Ele nunca abandona os seus filhos. Não se sinta abandonado. Tem muita gente passando nesse momento, buscando coisas lá da infância, sabe? Pessoas que foram abandonadas, pessoas que na trajetória foram traídas, pessoas que foram, enfim, tanta coisa passaram. Mas Deus hoje está falando: saia do barco. Não vai ter a segunda oportunidade. Caminhe, mas eu estou com medo. Vai com medo. Tudo tem que estar certinho, as coisas de Deus não é assim. Vocês lembram da cura do cego? Jesus gospe no chão, faz uma plasta lá, um negócio, e taca no olho do cego e ali ele cura o cego. Olha que loucura, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ah, mas eu não sou certinho, mas você nunca vai ser. Jesus falou: ah, mas Pedro é louco. As pessoas falando, aliás. Jesus falou: vem louco. Sai do barco, vem andar. E Pedro vai andando. E tem gente que é assim, quando contempla um milagre, quer sair do barco. Ah, Deus me honrou. Vai. Jesus, afunda. Agora pede para mim. Ele não vai te punir. Isso não é punição. Isso é amor. Sabe o que é isso? É cuidar de você. É amparar você. Só para te corrigir. O senhor nunca vai lavar meus pés. Tá bom. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Tá tudo certo. Hein? Se você saiu do barco, se você está na metade do caminho, eu não sei. Talvez tenha pessoas que estejam no barco ainda falando assim aí: vou ou não vou? É hoje. É hoje. Senão sabe o que vai acontecer à noite? Você vai colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: poxa vida, eu poderia ter saído do barco. Preste atenção. Você pode sair do barco, você pode afundar, as pessoas vão tirar sarro de você, vão rir de você. Eu dei uma palavra ontem numa mentoria para essa pessoa assim: vão rir de você igual fizeram com Jesus na cruz. Riam dele, mas mal sabiam que dali a poucos minutos ele estaria lá, conectado com o Pai. 3 dias depois ele ressuscita. Hein? Jesus nunca provou nada para ninguém. Eu falei esses dias numa live isso. Senhor, me dê um sinal se é o Senhor. Deus não dá sinal para ninguém, porque Deus não ama incrédulo. Deus não tem compromisso com o incrédulo. Deus, fala comigo. Hã? Fala comigo. Deus fala: eis que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seu ouvido tampado para que não possa ouvir a sua oração. Deus não dá sinal, Jesus não dá sinal para ninguém. Então aprenda isso. Quando você quiser algo de Deus, peça uma resposta e não um sinal, porque Deus ama falar com seus filhos. Pedro não falou assim: se é o Senhor que está aí, dá um sinal. Não. Pedro falou: se é o Senhor, manda ter contigo. Ação. Ação. Não é sinal. Ó, se é o Senhor, que estoure fogos de artifício aqui agora. Porque tem gente que é assim: se Deus, ó Senhor, se o Senhor está falando comigo agora, que entra um vento por essa janela e comece a chacoalhar. Tem gente que é assim, não é? É assim. Quantas vezes liderei jovens na minha vida, e os jovens: Senhor, se aquela moça é do Senhor para namorar comigo, Pai, que o Senhor faça um não sei o que, voar e assim. Sabe o que Jesus faz?
nenhum sinal será dado para essa geração incrédula. Agora fala assim para ele: mestre, fala comigo. Ele sempre vai falar com você. Amém? Amém. Você pode agradecer? Vocês podem começar a agradecer a Deus? Amém. Vamos agradecer a Deus. Oh, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Estamos aqui, Pai, nessa oportunidade única. Pai, cada pessoa que está aqui, que essa palavra de hoje, Pai, Deus, possa tirar essas pessoas desse barco, Senhor. Por favor, Deus, toca no coração dessas pessoas agora, que estão aqui conosco e que estão em casa agora. Deus está dando oportunidades. Deus está liberando palavras, promessas aqui nesta manhã. Só receba e faça o que Deus está falando para você fazer. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Agradeça. Jesus é maravilhoso. Deus está destravando hoje aqui futuros. Hoje há uma unção derramada do trono dele sobre a sua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, onde nós estamos recebendo do Senhor. Ah, Deus, Jesus. Você pode agradecer, você pode prestar gratidão agora. Vem louvar o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos e agradeça. Não pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele te ajudará a vencer. A vencer.
Senhor me ajudará a vencer. Sempre vai. Então pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele é nosso Salvador. Forte. Então pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele te ajudará a vencer. Presta atenção nessa letra. Então pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele é nosso Salvador. Então pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele te ajudará a vencer. Oh, aleluia. Vamos se colocar de pé, amém? Oh, glória a Deus. Você que está em casa e agora, agradeça a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Oh, Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Vem, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Então pise na cabeça da serpente, clame o nome do Senhor, pois Ele te ajudará a vencer. Pessoal, nós vamos encerrar essa live aqui, tá? Para deixar gravado aí no IGTV. Então, curta, comente depois, compartilhe. Ela vai estar aqui no IGTV no Instagram e também vai estar no YouTube depois, tá bom? Eu vou encerrar essa live aqui agora e vou ligar novamente a live por causa do tempo, tá bom? E nós contamos com vocês já já. Só vou postar ela aqui. A próxima eu não vou deixar salva, essa eu vou deixar salva, ok? Deus abençoe vocês. Vamos lá então.